Quando Helena encontrou R$ 3.000 sobre a mesa com um bilhete cruel, percebeu que aquele homem rico não tinha limites. Mas o que ele não esperava era que a filha pequena dela, de apenas 6 anos, tivesse coragem de gritar a verdade que ninguém ousava dizer. E aquele momento mudaria tudo para sempre. Quando Helena encontrou o envelope sobre a mesa da cozinha naquela manhã de quinta-feira, seu primeiro pensamento foi que tinha esquecido alguma conta para pagar. O envelope branco estava perfeitamente posicionado ao lado da cafeteira italiana, como se tivesse sido colocado ali com propósito calculado. Dentro havia R$ 3.000 em notas de 100, todas novinhas, ainda com aquele cheiro de papel recém-impresso. E um bilhete. Compre roupas decentes. Você envergonha esta casa. Helena leu 3 vezes antes de sentir o peso real daquelas palavras. Não era a primeira vez que Ricardo Almeida a humilhava, mas havia algo particularmente cruel em transformar dinheiro em insulto. Ela dobrou o bilhete com cuidado, colocou de volta no envelope junto com o dinheiro e respirou fundo 3 vezes antes de continuar preparando o café da manhã dele. 6h30 da manhã. A mansão do Morumbi ainda estava mergulhada naquele silêncio pesado que precede o dia. Helena já estava ali havia 2 horas, desde que o porteiro abrira o portão de serviço nos fundos. Primeiro limpara a cozinha gourmet de mármore branco, depois preparara a bandeja do café exatamente como Ricardo exigia. Torrada integral levemente dourada, geleia de framboesa importada, café colombiano coado na hora, suco de laranja espremido na frente dele para provar que era fresco. 8 meses trabalhando naquela casa. 8 meses acordando às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar pontualmente às 5. 8 meses ouvindo que não era suficiente, que não sabia fazer nada direito, que era sortuda por ter aquele emprego. Mamãe! A voz baixinha de Sofia veio do corredor que levava ao quarto de empregada. Um cômodo minúsculo de 8 metros quadrados que ficava atrás da lavanderia. Já acordou, meu amor? Helena limpou as mãos no avental branco impecável e abriu os braços. Sofia correu até ela, ainda de pijama, os cachos castanhos despenteados de sono. Tive um sonho ruim. A menina tinha 6 anos, mas às vezes parecia carregar uma sabedoria antiga nos olhos castanhos. Sonhei que você ia embora e me deixava sozinha. Helena sentiu o coração apertar. Jamais, filha. Nunca vou te deixar sozinha. Promete? Prometo. Helena beijou a testa da filha, sentindo aquele cheiro de shampoo infantil misturado com o calor do sono. Agora vai lá pro quarto desenhar enquanto a mamãe trabalha, tá bom? E bem quietinha, lembra? Sofia assentiu, mas seus olhos se fixaram no envelope sobre a mesa. O que é isso? Nada importante. Helena rapidamente guardou o envelope na gaveta. Vai, amor. A menina saiu arrastando os pés e Helena voltou a organizar a bandeja. Suas mãos tremiam levemente. R$ 3.000. Era quase 2 meses do seu salário. Mas aceitar aquele dinheiro seria admitir que ele tinha razão, que suas roupas simples eram um motivo de vergonha, que sua existência era um problema a ser consertado com dinheiro. O café está pronto? A voz de Ricardo cortou o silêncio como uma lâmina. Helena se virou. Ele estava na entrada da cozinha, impecável como sempre. Terno cinza escuro que provavelmente custava mais que tudo que ela possuía. Cabelo grisalho nas têmporas penteado para trás, postura ereta de quem nunca teve que se curvar para ninguém. 42 anos, mas parecia mais velho ultimamente. Havia uma rigidez nos ombros, uma palidez na pele, que não combinava com alguém que morava numa mansão com piscina aquecida. Sim, senhor. Está pronto. Helena pegou a bandeja, mas Ricardo levantou a mão. Deixa aí. Vou tomar aqui mesmo hoje. Ela colocou a bandeja sobre a bancada de mármore, confusa. Em 8 meses, Ricardo nunca havia tomado café na cozinha. Sempre exigia que levassem para o escritório dele no 2º andar. Ricardo se serviu do café, tomou um gole e fez uma careta. Está amargo. Coloquei a mesma quantidade de sempre, senhor. Então, a mesma quantidade de sempre está errada. Ele colocou a xícara de volta no pires com força calculada. Você anotou isso? Menos café, mais água. Sim, senhor. Ele pegou uma torrada, mordeu e balançou a cabeça. Queimada. Helena olhou para a torrada perfeitamente dourada. Senhor, ela está... Está queimada, Helena. Ricardo jogou a torrada de volta no prato. E antes que diga que não está,
deixa eu te explicar uma coisa muito simples. Eu pago o seu salário. Isso significa que se eu digo que está queimada, está queimada. Entendeu? Sim, senhor. Ótimo. Refaz. Helena pegou a bandeja de volta e começou a preparar novas torradas. Suas mãos não tremiam mais. Havia uma espécie de desligamento automático que acontecia nesses momentos, como se sua alma saísse do corpo e observasse tudo de longe. Era a mesma sensação que tinha quando o marido morrera há 2 anos. O policial batendo na porta às 3 da manhã. As palavras "acidente de trabalho" ecoando na sala minúscula do apartamento. Sofia dormindo no quarto sem saber que o pai nunca mais voltaria. E Helena? A voz de Ricardo interrompeu suas memórias. Sim, senhor. Você pegou o envelope que deixei? Helena continuou passando manteiga na torrada. Peguei, senhor. E? Obrigada, senhor. Ricardo riu, mas não era um riso alegre. Era o tipo de riso que pessoas dão quando confirmam algo ruim que pensavam sobre o mundo. Obrigada. Claro, porque 3.000 reais resolvem tudo, não é? Helena não respondeu. Colocou a nova torrada no prato e serviu café fresco. Você nem vai perguntar por que dei o dinheiro? Ricardo pegou a xícara nova, tomou um gole e acenou com a cabeça. Esse está melhor. Se o senhor quer que eu saiba, vai me dizer. Perspicaz. Ricardo se sentou numa das banquetas altas da bancada americana, algo que também nunca fazia. Ontem recebi visita de um cliente importante. Você lembra? Serviu café para nós no escritório. Lembro, senhor. Ele comentou depois que você saiu que ficou desconfortável com a situação. Ricardo fez aspas no ar com os dedos. Sabe o que isso significa, Helena? Não, senhor. Significa que suas roupas de empregada são tão, como posso dizer, deprimente, que até meus clientes ficam com pena. E eu não posso ter isso. Não posso ter pessoas sentindo pena da minha empregada quando deveriam estar focadas nos negócios. Helena continuou de pé, mãos cruzadas na frente do corpo, olhos fixos num ponto neutro na parede. Era uma técnica que havia aprendido. Não olhar diretamente, não desafiar, mas também não abaixar a cabeça completamente. Encontrar um ponto de equilíbrio entre dignidade e submissão. Então compra roupas novas, mais alegres, sei lá, só não continua parecendo que trabalha num velório. Sim, senhor. Vou providenciar. Ótimo. Ricardo terminou o café e se levantou. Ah, e sua filha? Ela vai ficar aqui de novo hoje? O estômago de Helena se apertou. São férias escolares, senhor. Não tenho com quem deixar. Eu sei que são férias escolares. Minha pergunta é, ela vai ficar aqui de novo? Se o senhor permitir, não permito. Ricardo ajeitou o paletó. Mas como não tenho escolha, pelo menos garante que ela fique invisível. Não quero ouvir barulho, não quero ver criança correndo pela casa, não quero lembrar que você tem vida pessoal. Está claro? Sim, senhor. E Helena? Ricardo parou na porta da cozinha, de costas para ela. Sobre o envelope. Não foi generosidade. Foi um investimento. Estou investindo para que você pareça menos miserável. Não confunda isso com bondade. Ele saiu. E Helena ficou sozinha na cozinha imensa. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos até ter certeza de que ele havia subido as escadas. Então suas pernas fraquejaram e ela se apoiou na bancada de mármore frio. Mãe! Sofia estava na porta, segurando um caderno de desenho contra o peito. Seus olhos estavam vermelhos. Sofia, eu pedi para você ficar no quarto. Eu ouvi tudo. A menina entrou na cozinha com passos lentos. Ele é muito malvado com você. Helena se ajoelhou na frente da filha, segurando seus ombros magros. Sofia, escuta. Adultos às vezes falam coisas que não são legais, mas a gente precisa deste trabalho. Por quê? Porque a gente precisa ficar aqui. Porque... Helena procurou palavras que uma criança de 6 anos pudesse entender. Porque quando o papai morreu, ele deixou algumas dívidas. Sabe o que é dívida? É quando você deve dinheiro. Isso mesmo. E este trabalho paga bem, muito bem. Melhor que qualquer outro que eu conseguiria. Em alguns meses, vamos quitar tudo. E aí sim podemos pensar em outras coisas. Mas ele te trata mal. Eu sei, amor. Mas tem gente no mundo que trata mal os outros. Não significa que eles venceram. Sofia olhou para a mãe com aqueles olhos imensos. Como não venceram se você precisa obedecer tudo que ele diz?
Helena não tinha resposta para isso. Então apenas abraçou a filha, sentindo o corpinho pequeno tremer levemente. Um dia, Sofia murmurou contra o ombro da mãe, um dia eu vou crescer e vou proteger você. E ninguém nunca mais vai falar mal de você. Helena sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas não deixou cair. Você já me protege, filha. Só de estar aqui comigo você já me protege. Como? Porque você me lembra todos os dias porque eu aguento tudo isso. Helena segurou o rosto da filha com as duas mãos. Agora vai desenhar, vai. E hoje à tarde, quando eu terminar o serviço, a gente vai fazer aquele bolo de chocolate que você adora. Pode ser? Sofia assentiu, mas seus olhos estavam fixos na gaveta onde Helena havia guardado o envelope. Você vai pegar o dinheiro dele? Não sei ainda. Não pega, mãe. É dinheiro sujo. Helena sorriu tristemente. Dinheiro não é sujo nem limpo, amor. É só dinheiro. Mas ele deu para te machucar. Então não vou deixar que machuque. Helena beijou a testa da filha. Agora vai. E lembra, bem quietinha. Sofia saiu e Helena voltou a limpar a cozinha que já estava limpa. Era o que sempre fazia quando precisava pensar. Lavar, secar, organizar. Movimentos repetitivos que acalmavam a mente. 3.000 reais. 2 passagens de ônibus por dia, 5 reais cada. 10 reais por dia. 200 reais por mês. 3.000 reais davam para 15 meses de transporte, ou 6 meses de aluguel do apartamento minúsculo onde moravam, ou 20 consultas médicas particulares se Sofia ficasse doente. Mas pegar aquele dinheiro seria admitir que ele tinha poder sobre mais do que apenas seu tempo. Seria admitir que ele podia comprar até sua dignidade. Helena abriu a gaveta e pegou o envelope. Olhou para o bilhete mais uma vez. Você envergonha esta casa. Então fez algo que não fazia há muito tempo. Rasgou o bilhete em pedaços pequenos, minúsculos, até virar confete. Pegou os 3.000 reais, colocou de volta no envelope limpo e deixou sobre a bancada. Quando Ricardo descesse para o almoço, encontraria o dinheiro exatamente onde tinha deixado. E talvez, só talvez, entenderia que algumas coisas não se compram. Ou talvez não. Mas pelo menos Helena saberia que havia uma linha que ele não conseguiria cruzar. 2 dias depois, na manhã de sábado, Helena estava polindo os lustres de cristal da sala de jantar quando ouviu as vozes vindas do hall de entrada. 4 vozes masculinas, risadas altas, o tipo de conversa que homens de negócios têm quando estão confortáveis. Ricardo estava recebendo visitas. Helena, a voz dele ecoou pela mansão. Café na sala de estar, agora. Ela desceu da escada pequena com cuidado, guardou os panos de limpeza e foi para a cozinha. Sabia o que café significava. A bandeja completa com café expresso, águas minerais importadas, biscoitos franceses que custavam mais que sua compra do mês, guardanapos de linho engomado. Tudo perfeito, tudo impecável. Enquanto preparava a bandeja, podia ouvir fragmentos da conversa na sala ao lado. Negócios, ações, investimentos. O idioma particular dos ricos, onde números de 6 dígitos eram discutidos com a mesma naturalidade que ela discutia o preço do arroz no mercado. Sofia, amor, fica aqui na cozinha. Helena ajeitou o uniforme. O mesmo de sempre, porque não havia pegado o dinheiro para comprar outro. Não faz barulho. Sofia estava sentada no banquinho perto da janela, desenhando no caderno. Nos últimos 2 dias, a menina havia ficado mais quieta que o normal. Desenhava muito, mas não mostrava os desenhos para ninguém. Helena sabia que a filha estava processando tudo o que tinha visto e ouvido, e isso a preocupava. Tá bom, mãe. A voz baixinha, obediente demais para uma criança de 6 anos. Helena entrou na sala de estar equilibrando a bandeja. 4 homens estavam sentados nas poltronas de couro italiano, todos com ternos caros, todos com aquele ar de quem nunca teve que se preocupar com o preço de nada. Ricardo estava no sofá principal, recostado com uma expressão que Helena havia aprendido a reconhecer. Satisfação predatória. Ah, finalmente. Ricardo nem olhou para ela. Coloca ali na mesa de centro. Helena se abaixou para colocar a bandeja, e nesse momento percebeu algo que a fez gelar. O envelope estava ali, sobre a mesinha lateral, exatamente onde ela havia deixado 2 dias atrás.
Ricardo não havia pegado o dinheiro de volta. Senhores, esta é Helena. Ricardo fez um gesto largo na direção dela, como se apresentasse uma peça de mobília. Trabalha aqui há alguns meses. Faz o possível, considerando as limitações. Os homens deram risinhos constrangidos. Um deles, mais velho, de bigode grisalho, limpou a garganta. Ricardo, não precisa... Não precisa o quê, Maurício? Ricardo pegou uma xícara de café e tomou um gole, sempre sem olhar para Helena. É a verdade, ela faz o possível. Não é culpa dela não ter tido acesso a treinamento adequado. Helena serviu café para os outros homens, mantendo as mãos firmes, mesmo sentindo as bochechas queimarem. Um dos visitantes, mais jovem, de óculos de grau, evitava olhar para ela, como se presenciar aquilo o deixasse desconfortável. O café está ótimo, moça. O homem de bigode tentou ser gentil. Muito bom mesmo. Maurício sempre foi muito educado. Ricardo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Cresceu sendo ensinado a elogiar os empregados. Eu prefiro a honestidade. Helena sabe exatamente onde está e o que é esperado dela. Não é, Helena? Sim, senhor. Helena terminou de servir e deu um passo para trás, pronta para sair. Espera. Ricardo estendeu o envelope na direção dela. Você deixou isso aqui, 2 dias atrás. Helena olhou para o envelope, depois para Ricardo. Sim, senhor. Deixei de propósito. O silêncio na sala foi instantâneo. Os 4 visitantes pararam de mexer nas xícaras, pararam de respirar quase. Ninguém contrariava Ricardo Almeida. Ninguém devolvia o que ele oferecia. De propósito. Ricardo repetiu as palavras devagar, como se estivesse degustando cada sílaba. Você está me dizendo que recusou R$3.000 de propósito. Sim, senhor. Por quê? Helena respirou fundo. Sabia que estava entrando em território perigoso, mas havia algo na presença daqueles outros homens que a fez sentir que precisava se defender. Porque o bilhete que veio junto deixou claro que não era um presente. Era uma ordem. E você não gosta de receber ordens? Ricardo se levantou e, pela primeira vez em 2 dias, olhou diretamente para ela. Havia algo diferente nos olhos dele, uma intensidade que não estava lá antes. Gosto de receber ordens, senhor. É meu trabalho obedecer ordens. Mas comprar roupas com dinheiro que veio acompanhado de insulto não me pareceu uma ordem. Pareceu uma tentativa de comprar algo que não está à venda. O homem de bigode tossiu. Ricardo, talvez seja melhor discutir isso depois. Não, Maurício. Quero discutir agora. Ricardo deu um passo em direção a Helena. O que exatamente você acha que não está à venda? Minha dignidade, senhor. As palavras saíram antes que Helena pudesse pensar se era prudente dizê-las. E no segundo em que foram ditas, ela soube que havia cruzado uma linha invisível. Ricardo ficou em silêncio por longos segundos. Então, para a surpresa de todos, ele riu. Não foi uma risada alegre, mas também não foi cruel. Foi algo entre descrença e respeito. Sua dignidade, Ricardo balançou a cabeça. Você mora num apartamento de 40 metros quadrados em São Mateus, pega 2 ônibus para chegar aqui, ganha um salário que mal cobre suas despesas e está me dizendo que tem dignidade para vender? Não, senhor. Estou dizendo que tenho dignidade que não vendo. Um dos visitantes, o mais jovem, engasgou com o café. O homem de bigode olhava fascinado, como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. O terceiro homem, que não havia dito nada até então, murmurou. Meu Deus. Ricardo voltou para o sofá e se sentou, mas havia algo diferente na postura dele. Menos rígido, talvez, ou mais cansado. Sabe qual é seu problema, Helena? Não, senhor. Você confunde pobreza com virtude. Acha que por ser pobre, automaticamente é melhor que eu. Mais digna, mais honesta, mais... sei lá, pura. Ricardo pegou a xícara de café novamente. Mas dignidade não paga a conta de luz. Dignidade não coloca comida na mesa. Dignidade não compra remédio quando sua filha fica doente. Eu sei disso, senhor. Sabe? Ricardo se inclinou para a frente. Então por que está aqui me desafiando na frente dos meus sócios? Por que não pegou os R$3.000, comprou as roupas e continuou seu trabalho como qualquer pessoa sensata faria? Helena olhou para o envelope sobre a mesa. Então, olhou para Ricardo. Porque minha filha estava observando.
A resposta pegou Ricardo desprevenido. Ele franziu a testa. O que sua filha tem a ver com isso? Tudo, senhor. Sofia está aprendendo como o mundo funciona. E se ela me ver aceitando dinheiro que vem com humilhação, vai aprender que tudo bem vender sua dignidade quando alguém oferece o preço certo. Helena sentiu a voz tremer, mas continuou. Eu não quero que ela aprenda isso. O homem de bigode limpou a garganta e se levantou. Ricardo, acho melhor a gente continuar essa reunião outro dia. Você parece... Não está no seu melhor hoje. Estou perfeitamente bem, Maurício. Não está, não. Maurício pegou o paletó. E todos aqui podemos ver isso. Liga pra gente quando estiver... melhor. Os outros dois homens se levantaram também, visivelmente desconfortáveis. Fizeram despedidas rápidas e saíram, deixando Ricardo e Helena sozinhos na sala. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo ficou olhando para a xícara de café nas mãos, e Helena ficou parada perto da porta, esperando a explosão que certamente viria. Você me fez perder uma reunião importante. A voz dele saiu baixa, controlada, que era pior que os gritos. Desculpe, senhor. Desculpa não paga os contratos que acabei de perder. Eu sei, senhor. Ricardo finalmente olhou para ela. Você está despedida. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Senhor, por favor, pega suas coisas, você e sua filha. Quero vocês fora daqui em 1 hora. Senhor Ricardo, eu preciso deste emprego. Eu tenho contas, e eu preciso de empregados que saibam seu lugar. Ricardo se levantou bruscamente, e pela primeira vez, Helena viu algo que não era apenas raiva, era dor. Não posso ter alguém trabalhando na minha casa que me desafia na frente dos meus sócios, que me faz parecer fraco. Eu não quis. Não interessa o que você quis. A voz dele ecoou pela sala. O que importa é o resultado. E o resultado é que 3 homens que respeitavam minha autoridade acabaram de sair daqui achando que sou mole, que deixo a empregada me responder. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Senhor, por favor, eu tenho uma filha. Não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de decidir ter dignidade. Ricardo pegou o envelope e jogou no chão aos pés dela. Pega isso. São 3.000 reais. Dá para pagar aluguel de 2 meses enquanto procura outro emprego. Eu não quero esse dinheiro. Eu não me importo com o que você quer, Ricardo gritou. E então dobrou-se levemente, como se uma dor súbita tivesse atravessado seu corpo. Apoiou-se no encosto do sofá, respirando com dificuldade. Senhor, o senhor está bem? Helena deu um passo à frente instintivamente. Não chegue perto de mim. Ricardo levantou a mão, afastando-a. Só sai da minha frente. Foi nesse momento que Sofia apareceu na porta da sala. Mamãe! A voz da menina estava desesperada. Por que ele está gritando com você? Sofia, volta para a cozinha. Helena tentou ir até a filha, mas Ricardo falou primeiro. Deixa ela entrar. Ele havia se endireitado, mas ainda estava pálido. Deixa sua filha ver como o mundo real funciona. Sofia correu até a mãe e se agarrou à saia do uniforme, olhando para Ricardo com olhos arregalados de medo e raiva misturados. Sua mãe acabou de ser despedida. Ricardo disse diretamente para a menina. Sabe por quê? Porque ela preferiu dignidade a dinheiro. E no mundo real, dignidade não vale nada. Você é malvado, Sofia disse, a voz tremendo mas firme. Meu pai era pobre e ele era a pessoa mais boa do mundo. O senhor é rico e é malvado. Ricardo olhou para a menina como se tivesse levado um tapa. Malvado. Que palavra grande para uma criança tão pequena. Eu sei o que significa. Significa machuca os outros de propósito. Sofia, cala a boca. Helena puxou a filha para trás. Não, deixa ela falar. Ricardo se abaixou para ficar na altura de Sofia, embora o movimento claramente causasse desconforto. Você acha que eu sou malvado porque mandei sua mãe embora? Acho que o senhor é malvado porque trata ela mal todos os dias. Sofia respondeu, surpreendendo até Helena. Eu vejo, eu ouço. O senhor fala que ela não faz nada direito, mas ela faz tudo perfeito. Ela acorda de madrugada, pega 2 ônibus, limpa sua casa gigante, faz sua comida, e o senhor nunca fala obrigado. Ricardo ficou em silêncio, olhando para aquela criança pequena,
que tinha mais coragem que qualquer um dos seus sócios. E sabe o que mais? Sofia continuou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Meu pai morreu. E a gente não tem ninguém. Só tem a gente. E se a gente perde esse emprego, não tem para onde ir. Mas mesmo assim minha mãe não pegou seu dinheiro sujo, porque ela é melhor que o senhor. Muito, muito melhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo olhou para Sofia, depois para Helena. Algo passou pelos olhos dele, algo que Helena não conseguiu identificar. Talvez fosse vergonha, talvez fosse raiva de si mesmo, talvez fosse só cansaço. Saiam. Ele disse finalmente, se levantando e virando de costas. Saiam agora, antes que eu mude de ideia e torne isso ainda pior. Helena pegou Sofia no colo e saiu da sala, o coração batendo tão forte que doía. Foram direto para o quartinho de empregada, onde Helena começou a jogar as poucas coisas que tinham numa sacola plástica. Roupas, escova de dente, o caderno de desenho de Sofia. Mãe, para onde a gente vai? Sofia perguntou entre soluços. Não sei ainda, amor, mas a gente vai dar um jeito. Foi culpa minha? Porque eu falei com ele. Não! Helena abraçou a filha com força. Nunca foi culpa sua. Nunca. Elas estavam terminando de arrumar quando ouviram a batida na porta. Helena abriu esperando encontrar Ricardo ali, talvez para gritar mais um pouco. Mas não era Ricardo. Era uma mulher de uns 40 anos, de jaleco branco, com um crachá pendurado no pescoço. Médica, pelo que Helena podia ver. Você é Helena? A mulher perguntou, a voz suave, mas preocupada. Sou. Quem é a senhora? Doutora Beatriz Moraes. Sou médica do Sr. Ricardo. Ela olhou para trás, certificando-se de que estavam sozinhas. Preciso muito falar com você. É sobre o estado dele. Helena sentiu um frio na espinha. Estado? Posso entrar? Helena abriu a porta e a médica entrou, fechando atrás de si. Olhou para Sofia com um sorriso gentil. Oi, querida, como você se chama? Sofia. Sofia, que nome bonito. Doutora Beatriz se virou para Helena. Olha, eu não deveria estar aqui, mas estou muito preocupada com o Ricardo. Ele está se recusando a me atender, não toma os remédios direito e... Doutora, desculpe, mas eu acabei de ser despedida. Não sei se posso ajudar em alguma coisa. Eu sei, foi por isso que vim. Doutora Beatriz respirou fundo. Helena, você por acaso reparou que o Ricardo está mais magro, mais pálido, que ele tem crises de dor? Helena lembrou da cena de minutos atrás, Ricardo dobrando-se de dor. Reparei sim. Ele está muito doente, Helena. Está morrendo sozinho. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e terríveis. O quê? Helena sussurrou. Não posso dar detalhes por causa do sigilo médico, mas posso dizer que ele não tem muito tempo. E não tem ninguém. Nenhuma família, nenhum amigo próximo. Apenas sócios que não se importam e eu que ele está evitando. Por que está me contando isso? Por quê, doutora? Beatriz segurou as mãos de Helena. Nos últimos 2 dias, você foi a única coisa sobre a qual ele falou. Ficava remoendo aquele incidente do envelope, dizendo que você era a primeira pessoa em anos que havia se recusado a ser comprada. A médica sorriu tristemente. Acho que você o assustou, porque você mostrou que ainda existe gente no mundo que não precisa dele. Helena balançou a cabeça. Doutora, ele acabou de me despedir. Não posso voltar lá. Eu sei. Não estou pedindo que volte. Doutora Beatriz abriu a bolsa e tirou um cartão. Mas guarda meu número, porque querendo ou não, você pode ser a única chance dele de não morrer completamente sozinho. A médica saiu, deixando Helena sozinha com Sofia e um cartão de visita que parecia pesar toneladas. Sofia puxou a manga da mãe. Mãe, ele vai morrer? Helena olhou para a filha e não soube o que responder. 3 dias se passaram como neblina. Helena e Sofia estavam no apartamento minúsculo de São Mateus, vivendo com o dinheiro que Helena tinha guardado das últimas semanas. Não era muito. Talvez desse para 2 semanas de comida, se ela economizasse bem. Sofia estava mais quieta que nunca. Desenhava por horas, sentada no sofá que também era a cama dela, criando imagens que Helena não entendia completamente. Figuras escuras, casas grandes, uma menina pequena de vermelho sempre no canto. Sofia, vem almoçar.
Helena colocou os pratos na mesinha que servia de sala de jantar. Arroz, feijão, 2 ovos divididos. Era o que tinham. Mãe, a gente vai ficar pobre agora? Sofia se sentou na cadeira olhando para o prato. A gente sempre foi pobre, amor. Mas agora a gente é mais pobre. Helena não soube o que responder. Era verdade. Sem o salário de Ricardo, estavam vivendo de reservas que não durariam muito. Vou conseguir outro emprego logo. Você vai ver. E se não conseguir? Vou conseguir. Mas Helena sabia que não seria fácil. Trabalho como empregada doméstica sempre tinha, mas nenhum pagaria o que Ricardo pagava. E com Sofia nas férias escolares, seria difícil encontrar alguém que aceitasse que ela trouxesse a filha junto. O telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Helena? Era a voz da doutora Beatriz. Desculpa ligar. Consegui seu número com a agência de emprego que te cadastrou na casa do Ricardo. Helena sentiu o estômago apertar. Doutora, eu não posso voltar. Ele me demitiu. Eu sei. Não estou ligando para pedir que volte. Houve uma pausa. Estou ligando para avisar que ele está pior. Muito pior. Doutora, com todo respeito, isso não é mais problema meu. Eu sei que não é. Mas Helena... A voz da médica falhou. Ele está se recusando a comer. Diz que não tem motivo para continuar. E está sozinho naquela casa enorme, sem ninguém. Helena fechou os olhos. Ele escolheu ficar sozinho. Ele me mandou embora. Escolheu porque tem medo. Medo de precisar de alguém. Medo de ser abandonado quando ficar fraco demais. Doutora Beatriz suspirou. Helena, você não tem obrigação nenhuma com ele. Mas só queria que soubesse que... Ele falou seu nome hoje, quando estava tendo uma crise de dor. Chamou por você. Chamou por mim? Sim. Estava confuso, com febre, e chamou Helena 3 vezes. Helena olhou para Sofia, que comia o arroz em silêncio, prestando atenção em cada palavra da conversa. Doutora, eu preciso pensar. Eu sei, desculpa ter ligado, mas achei que você merecia saber. A ligação terminou, e Helena ficou parada na cozinha minúscula, segurando o telefone. Era sobre ele? Sofia perguntou. Era. Ele está pior? Helena se sentou ao lado da filha. Está. Você vai voltar? Não sei se posso, Sofia. Ele foi muito cruel comigo. Com nós. Sofia ficou em silêncio por um momento, mexendo o feijão no prato. Mãe, lembra quando o papai contava aquela história da formiga e da pomba? Helena sorriu tristemente. Era uma das fábulas favoritas do marido. Lembro. A pomba salvou a formiga mesmo sem conhecer ela. E depois a formiga salvou a pomba do caçador. Sofia olhou para a mãe com aqueles olhos imensos. Você sempre diz que a gente tem que fazer o que é certo, não o que é fácil. Sofia, você tem 6 anos. Não devia ter essa sabedoria toda. Eu sei, mas aprendi com você. Helena abraçou a filha, sentindo lágrimas queimarem nos olhos. E se a gente voltar e ele continuar sendo mau? Aí a gente sai de novo. Mas pelo menos a gente tentou. No dia seguinte, Helena e Sofia estavam de volta na frente da mansão do Morumbi. O portão estava entreaberto, o que era estranho. Ricardo sempre trancava tudo com cuidado obsessivo. Doutora Beatriz? Helena tocou a campainha e esperou. A médica apareceu na porta, parecendo exausta. Helena, você veio? Vim, mas não prometo que vou ficar. Tudo bem, só... Obrigada por vir. Doutora. Beatriz abriu o portão completamente. Ele não está bem hoje. Teve uma crise forte de madrugada. Entraram na casa e Helena sentiu um choque. A mansão, que sempre foi impecável, estava... diferente. Havia copos sujos na sala de estar, jornais espalhados, uma camada fina de poeira sobre os móveis. Era como se a casa estivesse morrendo junto com o dono. Onde ele está? No quarto. Não quis descer hoje. Helena pegou a mão de Sofia. Fica aqui com a doutora enquanto eu subo, pode ser? Não, eu vou com você. Sofia. Mãe, eu não tenho medo dele. E você também não devia ter. Doutora Beatriz sorriu. Ela é corajosa como a mãe. Subiram as escadas juntas. O quarto de Ricardo ficava no final do corredor. Uma suíte master que Helena nunca havia entrado. A porta estava entreaberta. Helena bateu levemente. Senhor Ricardo? Não houve resposta. Ela empurrou a porta devagar. O quarto era enorme, com uma cama king size de madeira escura, paredes em tons de cinza,
uma varanda com vista para o jardim. Mas o que chamou a atenção foi Ricardo. Ele estava deitado na cama, ainda de roupas normais, encolhido de lado como uma criança. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. O rosto estava mais pálido. Os olhos fundos tinham olheiras roxas, e ele tremia levemente. Senhor Ricardo. Helena se aproximou da cama. Sou eu, Helena. Ricardo abriu os olhos lentamente. Levou alguns segundos para focar nela. Helena? Sim, senhor. Você voltou? A voz dele saía rouca, fraca. Nada como o tom autoritário de dias atrás. Vim ver como o senhor está. Por quê? Ele fechou os olhos de novo. Te demiti. Fui cruel. Foi. Então por que voltou? Helena olhou para Sofia, que estava na porta observando tudo. Porque minha filha me lembrou que fazer o certo é mais importante que proteger meu orgulho. Ricardo tentou se sentar, mas não conseguiu. Uma careta de dor atravessou seu rosto. Não se mexa. Helena se aproximou instintivamente. O senhor precisa ficar deitado. Não preciso da sua pena. Não é pena, é trabalho. Helena ajeitou os travesseiros atrás dele. O senhor comeu hoje? Não. Ontem? Não lembro. Helena olhou ao redor. A bandeja do café da manhã estava intocada na mesinha de cabeceira. O copo de água estava vazio. Vou preparar algo leve. Sopa, talvez. Não quero. Não perguntei se o senhor queria. Helena pegou a bandeja. Vou fazer e o senhor vai comer. Mesmo que eu tenha que dar na boca. Pela primeira vez, algo parecido com um sorriso tocou os lábios de Ricardo. Você não mudou nada. Não tenho motivo para mudar. Quando Helena estava saindo, Ricardo chamou. Helena? Sim, senhor. Desculpa. Por tudo. Helena parou na porta de costas para ele. Aceito suas desculpas quando o senhor provar que realmente mudou. Desceu para a cozinha com Sofia correndo atrás. Começou a preparar uma sopa de legumes. Algo nutritivo, mas fácil de digerir. Mãe, ele parece muito doente. Sofia estava sentada no banquinho, observando. Está muito doente, amor. Ele vai morrer? Helena parou de cortar a cenoura. Provavelmente. E ele não tem ninguém? Não. Sofia ficou em silêncio, processando. Então ele está morrendo sozinho. Como a gente ia ficar se você morresse? O paralelo atingiu Helena como um soco. Sofia, eu não vou morrer. Mas se fosse, seria assim, sozinha, com medo, com dor. Sofia olhou para a mãe. É por isso que você voltou, não é? Porque você não quer que ninguém morra assim. Você é muito esperta para 6 anos. Eu sei. Meia hora depois, Helena voltou ao quarto com a sopa. Ricardo havia conseguido se sentar melhor, apoiado nos travesseiros. Estava olhando pela janela com uma expressão vazia. Trouxe sopa. Não estou com fome. Não me importo. Helena colocou a bandeja no colo dele. Vai comer. Ou o quê? Vai me forçar? Havia um traço do velho Ricardo na voz, mas sem força real. Sim, vou forçar. Helena pegou a colher e encheu com sopa. Abre a boca. Ricardo olhou para ela incrédulo. Você não está falando sério. Estou. Abre. Eles ficaram se encarando por longos segundos. Então, para surpresa de ambos, Ricardo abriu a boca. Helena deu a primeira colherada. Está quente demais? Ela perguntou. Não. Está boa. Ela deu mais uma colherada. E outra. E outra. Em silêncio, como se fossem 2 estranhos realizando um ritual antigo. Helena, Ricardo disse depois de algumas colheradas. Sim? Por que você está fazendo isso? Porque preciso do emprego. Não. Porque está realmente fazendo isso. Helena parou com a colher no ar. Porque ninguém merece morrer sozinho. Nem mesmo você. Mesmo depois de tudo que fiz? Especialmente depois de tudo que você fez. Porque se eu te abandonasse agora, me tornaria igual a você. E eu me recuso a isso. Ricardo fechou os olhos. Você é uma pessoa melhor do que eu mereço. Não é sobre o que você merece. É sobre quem eu sou. Foi nesse momento que ouviram vozes vindas do andar de baixo. Vozes altas, uma delas feminina e irritada. Onde está ele? Onde está o Ricardo? Helena e Ricardo se entreolharam. Quem é? Helena perguntou. O rosto de Ricardo ficou ainda mais pálido. É Viviane, minha ex-esposa. O som de saltos altos subindo as escadas rapidamente. Então a porta do quarto se abriu com força. Uma mulher de uns 40 anos entrou como um furacão. Linda, elegante, vestido de grife,
cabelo loiro impecável, mas com uma expressão de raiva nos olhos verdes. Ricardo, precisamos conversar. Ela parou ao ver Helena. Quem diabos é essa? Viviane, o que você está fazendo aqui? Ricardo tentou se sentar mais ereto, mas estava fraco demais. Vim resolver pendências. Viviane olhou Helena de cima a baixo com desdém. Essa é sua nova empregada? Melhorou o padrão. Helena ficou de pé, colocando-se entre Viviane e Ricardo instintivamente. Sou Helena. Cuido do Sr. Ricardo. Que bonitinho. Viviane deu um sorriso cruel. Ele sempre gostou de colecionar mulheres ingênuas. Aposto que já prometeu deixar alguma coisa para você no testamento, não foi? Viviane, sai daqui. Ricardo disse, a voz tremendo de raiva e fraqueza. Você não tem direito de estar aqui. Tenho todo o direito. Ainda sou sua esposa no papel. Viviane se aproximou da cama. E vim buscar o que é meu. Você me deixou há 4 anos. Me abandonou no pior momento da minha vida. E você nunca assinou o divórcio. Então, tecnicamente, tudo que é seu ainda é meu também. Viviane sorriu maldosamente. E quando você morrer, querido, eu vou herdar tudo. Helena sentiu náusea. A senhora veio aqui para dizer isso para um homem doente? E você é quem para me julgar, empregadinha? Viviane se virou para ela. Você não sabe de nada sobre nós. Não sabe o que passei. Você não passou nada. A voz de Sofia cortou o ar como um raio. Todos se viraram. Sofia estava na porta, pequeníssima, mas com os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Sofia, volta lá para baixo, Helena começou. Não! Sofia entrou no quarto. Essa mulher má está gritando com você. Viviane riu. Ah, que gracinha. A empregada trouxe a filhinha para trabalhar. Minha mãe não é só empregada, Sofia gritou mais alto ainda. Ela é a pessoa mais trabalhadora do mundo. Ela cuida das pessoas. E a senhora é má, igual ele era antes. Sofia, para... Helena tentou segurar a filha, mas Sofia se soltou. Não, mãe! Ela está falando mal de você. Sofia se virou para Viviane com uma coragem que não deveria existir em alguém tão pequeno. A senhora abandonou ele. A minha mãe está aqui cuidando. Quem é melhor? Cala essa boca, criança. Viviane deu um passo ameaçador na direção de Sofia. E então aconteceu. Helena se colocou na frente da filha, e algo quebrou dentro dela. Todas as humilhações, toda a dor guardada, toda a raiva contida, tudo explodiu de uma vez. Mas antes que pudesse falar, Sofia berrou com toda a força dos seus pulmões. Não fale assim com a minha mãe! O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Viviane ficou calada, chocada com a intensidade do grito de uma criança tão pequena. Sofia estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não desviava os olhos de Viviane. Minha mãe é boa, ela ajuda todo mundo, e a senhora é uma pessoa horrível que só quer dinheiro. Sofia. Helena se ajoelhou e abraçou a filha, que começou a soluçar. Viviane olhou para a cena com uma expressão de nojo. Ridículo! Totalmente ridículo! Ela se virou para Ricardo. Meu advogado vai entrar em contato. Prepare-se para uma batalha, querido, porque eu vou pegar tudo. Ela saiu batendo os saltos com força, a porta batendo atrás dela. Helena continuou abraçando Sofia, que chorava contra seu ombro. Está tudo bem, amor. Está tudo bem. Ela foi má com você. Sofia soluçava entre as palavras. Eu sei, mas você me defendeu. Foi muito corajosa. Do outro lado do quarto, Ricardo estava sentado na cama, olhando para Helena e Sofia com uma expressão que era completamente nova. Admiração misturada com vergonha. Helena, ele disse baixinho. Ela olhou para ele ainda segurando a filha. Sua filha tem mais coragem que qualquer adulto que já conheci. Ricardo limpou algo que parecia suspeitamente uma lágrima. Inclusive eu. Helena assentiu, sem soltar Sofia. E você... Ricardo continuou, a voz falhando. Você é a pessoa mais digna que já existiu. E eu fui um idiota de não ver isso antes. Foi. Helena disse simplesmente. Me perdoa? De verdade? Helena olhou para Sofia, que havia parado de chorar, e observava Ricardo com olhos vermelhos mais atentos. O que você acha, Sofia? A gente perdoa ele? Sofia olhou para Ricardo por longos segundos. Ele vai ser legal com você agora?
Vou, Ricardo disse, olhando diretamente para a menina. Prometo, nunca mais vou ser cruel com sua mãe. E se for? Aí vocês podem ir embora e eu não vou reclamar. Sofia pensou, depois assentiu. Tá bom, a gente perdoa, mas se ele for mal de novo, a gente sai. Helena sorriu através das lágrimas. Combinado. Ricardo estendeu a mão na direção de Sofia. Obrigado por defender sua mãe. Você é uma menina muito especial. Sofia olhou para a mão, hesitou, depois apertou rapidamente. E obrigado por me dar mais uma chance. Ricardo disse para Helena. Não vou desperdiçar. Helena assentiu. Vou continuar a sopa antes que esfrie completamente. Pegou a bandeja e saiu com Sofia, deixando Ricardo sozinho no quarto. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não estava realmente sozinho. Havia esperança. Pequena, frágil, mas real. E às vezes, esperança é tudo o que a gente precisa para começar de novo. Uma semana havia se passado desde o dia que Viviane aparecera. Uma semana em que Helena e Sofia se mudaram para o quarto de empregada novamente, desta vez com um acordo diferente. Helena cuidaria de Ricardo, mas como enfermeira, não como empregada. O salário seria o mesmo, mas as regras haviam mudado completamente. Ricardo não gritava mais, não humilhava. Na verdade, quase não falava. Passava os dias deitado, olhando pela janela, tomando remédios que dotariara. Beatriz trazia toda semana. Às vezes, quando a dor ficava forte demais, ele apertava os lençóis com força e mordia o lábio até sangrar, mas se recusava a reclamar. Senhor Ricardo, precisa comer. Helena entrou no quarto com a bandeja do almoço. Era a terceira vez que ele recusava comida naquele dia. Não estou com fome. Não me importo, vai comer. Ela colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e se sentou na cadeira que havia trazido para ficar perto da cama. Sopa de legumes, a mesma do primeiro dia. Ricardo olhou para ela com algo que poderia ser gratidão ou irritação. Era difícil dizer. Por que você faz isso? Já te expliquei. É meu trabalho. Não, não é isso. Ele se mexeu na cama, tentando se sentar melhor. Helena imediatamente se levantou para ajudar, ajeitando os travesseiros. Você podia ter ido embora. Viviane ofereceu dinheiro para você sumir, não foi? Helena parou no meio do movimento. Como sabe disso? Ela me contou. Disse que tentou te subornar com 5.000 reais para você largar tudo e ir embora. Ricardo olhou nos olhos dela. E você recusou. Recusei. Por quê? Helena pegou a colher e encheu de sopa. Abre a boca. Helena, estou perguntando uma coisa séria. E eu estou dando sopa. Abre. Eles se encararam por alguns segundos. Então Ricardo abriu a boca e aceitou a colherada. Por que você recusou o dinheiro de Viviane? Ele perguntou depois de engolir. Porque se eu aceitasse, ela venceria. Helena deu outra colherada. E eu me recuso a deixar pessoas como ela vencerem. Pessoas como ela? Pessoas que acham que tudo se compra. Dignidade, lealdade, compaixão. Helena olhou diretamente para ele. Você era assim também. Ricardo baixou os olhos. Era. E agora? Ainda acha que tudo se compra? Não. Ele aceitou outra colherada. Aprendi que as coisas mais importantes da vida não têm preço. Aprendi tarde demais, mas aprendi. Helena continuou dando sopa em silêncio. Quando a tigela estava pela metade, Ricardo falou novamente. Helena, preciso te contar uma coisa. Pode falar. Sobre por que fiquei assim. Por que virei esse homem cruel que você conheceu? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Tem a ver com minha filha. Helena colocou a colher de lado. A doutora Beatriz mencionou que você teve uma filha. Tive. Clara. Ela tinha 2 anos quando... A voz dele falhou. Quando ela adoeceu. O senhor não precisa contar se não quiser. Preciso sim. Você merece saber por que fui tão horrível. Ricardo olhou para as próprias mãos, magras demais, com manchas que não estavam lá meses atrás. Clara era perfeita. Linda, esperta, cheia de vida. E então, de um dia para o outro, ela começou a ficar cansada. Muito cansada. Helena sentiu o coração apertar. Conhecia histórias que começavam assim. Nunca terminavam bem. Levamos ao médico, fizeram exames. E então, Ricardo fechou os olhos.
Disseram que ela tinha uma condição muito grave, que precisaria de tratamento intensivo, que as chances eram pequenas, mas existiam. E vocês fizeram o tratamento? Fizemos. Gastei tudo que tinha. Vendi empresas, imóveis, tudo. Não importava o preço. Eu ia salvar minha filha. Ele abriu os olhos e Helena viu lágrimas acumuladas ali. Mas não salvei. Depois de 1 ano de tratamentos, de vê-la sofrer todos os dias, Clara morreu nos meus braços. Senhor Ricardo, eu sinto muito. Não, deixa eu terminar. Ele limpou os olhos com a mão trêmula. Quando Clara morreu, Viviane me culpou. Disse que se eu tivesse percebido os sintomas antes, se eu não estivesse sempre trabalhando, se eu tivesse prestado mais atenção, Clara poderia ter sobrevivido. Helena segurou a mão dele, sem dizer nada. Ela me deixou no dia do funeral, literalmente. Eu estava no cemitério, olhando o caixão branco da minha filha sendo enterrado. E quando me virei para buscar conforto na minha esposa, ela tinha sumido. Ricardo riu amargamente. Fui para casa sozinho, e ela nunca mais voltou. Mas ela não assinou o divórcio. Não, porque tinha medo de perder o direito à herança. Então me deixou em um limbo, não casado de verdade, não divorciado oficialmente. Apenas abandonado. Helena apertou a mão dele. E foi quando começou a afastar todo mundo. Sim, aprendi que as pessoas só ficam perto quando você é útil ou quando você tem algo a oferecer. Quando você está quebrado, destruído, todos somem. Ele olhou para ela. Então decidi que seria eu assumir primeiro, que seria eu a afastar as pessoas antes que elas me machucassem. E foi isso que fez comigo. Me afastou antes que eu pudesse te machucar. Exato. Você era eficiente, cuidadosa, dedicada. Estava começando a gostar de ter você por perto. E isso me apavorou. Ricardo sorriu tristemente. Então criei aquele bilhete cruel. Ofereci dinheiro para te humilhar. Porque se você aceitasse, provaria que era igual a todos. E se recusasse, te mandaria embora antes de me apegar. Mas eu recusei e não fui embora. Voltei. Você voltou. Ele balançou a cabeça incrédulo. Mesmo depois de tudo. Você voltou porque sua filha de 6 anos te lembrou de fazer o certo. E sabe o que isso me mostrou? O quê? Que ainda existe bondade no mundo. Bondade de verdade. Não a falsa que as pessoas demonstram quando querem algo. Ricardo apertou a mão de Helena. Você e Sofia me mostraram que eu estava errado. Que nem todo mundo abandona. Que ainda existem pessoas que ficam. Helena sentiu lágrimas nos próprios olhos. Senhor Ricardo. Ricardo. Só Ricardo. Sem senhor. Ricardo. Ela sorriu através das lágrimas. Você não era só cruel. Era machucado. E machucados machucam outros. Mas isso não justifica o que fiz. Não justifica, mas explica. Helena pegou um guardanapo e limpou os olhos. E explicar já é um começo para curar. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos. Foi Sofia quem quebrou o momento, entrando no quarto com um desenho nas mãos. Desenhei você! Ela mostrou o papel para Ricardo. Era um desenho de criança, com cores vibrantes e formas desproporcionais. Mas no centro estava uma figura de homem na cama, com um sorriso enorme no rosto, e ao lado 2 figuras menores, claramente Helena e Sofia. Está lindo, Sofia, Ricardo disse, e pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Posso ficar com ele? Pode. Vou fazer mais. Sofia saiu correndo, deixando o desenho na mesinha de cabeceira. Ricardo olhou para o desenho com uma expressão de ternura que Helena nunca havia visto nele. Sabe o que minha filha mais gostava de fazer? O quê? Desenhar. Ela desenhava o tempo todo. Princesas, castelos, dragões. Ele tocou o papel com cuidado. Sofia me lembra Clara. Não fisicamente, mas a energia. A pureza. Clara teria ficado orgulhosa de ver você mudando. Você acha? Ricardo olhou para Helena com esperança genuína. Tenho certeza. Naquela noite, depois que Ricardo dormiu, Helena estava na cozinha preparando chá quando doutora Beatriz apareceu para a visita noturna. Como ele está? A médica perguntou, verificando a pressão e outros sinais vitais. Melhor emocionalmente, pior fisicamente. Doutora Beatriz suspirou. É o esperado.
Helena, preciso te preparar para uma coisa. O quê? Nas próximas semanas ele vai piorar rapidamente. Vai ter mais dor, mais fraqueza. Chegará a um ponto em que não conseguirá nem sair da cama. Helena sentiu o chão vacilar. Quanto tempo ele tem? Se continuar recusando os tratamentos mais agressivos, talvez 1 mês, talvez 2. E se aceitar os tratamentos? Ganharia alguns meses, mas ele já deixou claro que não quer. Diz que prefere qualidade à quantidade. Helena olhou pela janela da cozinha, para o jardim iluminado pela lua. Doutora, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você se importa tanto com ele? Médicos geralmente mantêm distância dos pacientes. Doutora Beatriz sorriu tristemente. Porque Ricardo me salvou uma vez. Há 10 anos, quando eu estava na faculdade de medicina, minha mãe adoeceu. Não tínhamos dinheiro para o tratamento. Eu ia trancar a faculdade para trabalhar. Ela olhou para o corredor onde Ricardo dormia. Ricardo descobriu, nem sei como, e pagou todo o tratamento da minha mãe. Anônimo, sem querer reconhecimento. Só descobri anos depois, quando me tornei médica dele. Ele fez isso? Fez. E nunca mencionou. Quando perguntei, ele disse: você tinha potencial. Seria um desperdício perder uma boa médica porque o sistema é injusto. Doutora Beatriz limpou os olhos. Então sim, eu me importo. Porque ele não era só cruel. Ele era complicado. E as pessoas complicadas merecem a chance de serem entendidas. Helena assentiu, entendendo perfeitamente. Helena? Doutora Beatriz chamou quando estava saindo. Sim? Obrigada por ficar. Ele não teria mais ninguém se não fosse você e Sofia. Depois que a médica saiu, Helena voltou ao quarto para verificar se Ricardo estava bem. Ele estava dormindo, mas não pacificamente. Mexia-se inquieto, murmurava palavras incompreensíveis. Clara, desculpa, não consegui. Ele falava no sono, o rosto contorcido em angústia. Helena se aproximou e segurou a mão dele. Está tudo bem. Você está seguro. Não está sozinho. Surpreendentemente, Ricardo se acalmou. O rosto relaxou, a respiração ficou mais regular, mas não soltou a mão de Helena. Ela ficou ali, de pé ao lado da cama, segurando a mão de um homem que semanas atrás a humilhava. E percebeu que talvez esse fosse o maior ato de coragem que já havia feito. Não abandonar alguém que todos abandonaram. Mãe! Sofia apareceu na porta em pijama. Vem cá, amor. Helena abriu o braço livre e Sofia se aninhou nela. Ele está dormindo? Está. Ele parece triste até dormindo. É porque carrega muita dor dentro dele. Sofia olhou para Ricardo com aquela sabedoria estranha de criança. Mas agora ele tem a gente. Então vai doer menos. Helena beijou a cabeça da filha. Você é incrível, sabia? Aprendi com você. Ficaram ali alguns minutos, Helena segurando a mão de Ricardo com uma mão e abraçando Sofia com a outra. Era uma cena que ninguém acreditaria. A empregada humilhada cuidando do patrão cruel, a filha pequena oferecendo conforto, todos juntos naquele quarto enorme que já não parecia tão frio. Mãe, Sofia sussurrou. A gente é a família dele agora? Helena olhou para Ricardo dormindo, para Sofia em seus braços, para o desenho colorido na mesinha de cabeceira. Acho que sim, amor. Acho que somos. E pela primeira vez em muito tempo, aquela mansão enorme sentiu como um lar. Mas lá fora, na escuridão, Viviane estava arquitetando seus planos. E a batalha estava apenas começando. 2 semanas depois, Ricardo não conseguia mais sair da cama. Helena o encontrou numa manhã de sexta-feira tentando se levantar sozinho, as pernas tremendo, o rosto contorcido de dor e frustração. Ele havia conseguido sentar na beirada da cama, mas não tinha forças para ficar em pé. Deixa eu te ajudar. Helena se aproximou, mas ele levantou a mão, recusando. Não, eu consigo. A voz dele saiu tensa, raivosa. Mas não era raiva direcionada a ela. Era raiva de si mesmo, do próprio corpo que o traía. Ricardo, você não precisa provar nada. Preciso sim. Ele tentou se levantar novamente e suas pernas cederam. Helena o segurou antes que caísse, amparando todo o peso dele contra o próprio corpo. Era assustador como ele estava leve. Um homem que há meses pesava mais de 80 quilos agora, parecia uma criança magra nos braços dela. Tá bom, conseguiu. Está de pé. Helena disse suavemente,
mesmo sabendo que ele não estava realmente de pé, apenas apoiado nela. Ricardo começou a chorar. Não soluços altos, mas lágrimas silenciosas de humilhação que escorriam pelo rosto. Eu não consigo nem ir ao banheiro sozinho. Não tem problema. Eu te ajudo. Tem problema sim. Ele se agarrou a ela, não porque queria abraço, mas porque não tinha escolha. Eu era um homem. Eu mandava em empresas, tomava decisões que afetavam centenas de pessoas. E agora não consigo nem ficar de pé. Helena o ajudou a deitar novamente, ajeitou os travesseiros, cobriu-o com cuidado. Ricardo, escuta. Você continua sendo um homem. Estar doente não muda isso. Muda tudo. Ele virou o rosto para a parede. Vai embora. Não quero que me veja assim. Não vou embora. Eu estou mandando você embora. Helena se sentou na cadeira ao lado da cama, cruzou os braços e disse calmamente: Então vai ter que me carregar para fora, porque não vou sair por vontade própria. Eles ficaram em silêncio por longos minutos. Então Ricardo disse, a voz quebrada: Por que você aguenta tudo isso? Seria tão mais fácil ir embora. Seria. Mas famílias não vão embora só porque fica difícil. Nós não somos família. Somos sim. Você disse que somos. Sofia disse que somos. E família não abandona. Ricardo fechou os olhos, as lágrimas ainda escorrendo. Desculpa, por gritar com você. Está perdoado. Não mereço você aqui. Provavelmente não, mas estou aqui mesmo assim. Pela primeira vez naquela manhã, Ricardo sorriu fracamente. Você é teimosa demais. Aprendi com o melhor. Naquela tarde, enquanto Ricardo dormia, Helena estava na cozinha preparando o almoço quando a campainha tocou. Não era visita comum. O som era insistente, agressivo, alguém apertando o botão várias vezes seguidas. Quando abriu a porta, encontrou um homem de terno segurando uma pasta de couro. Helena Costa? Ele perguntou, a voz formal e fria. Sou eu. Sou o Dr. Augusto Ferreira, advogado da senhora Viviane Almeida. Ele estendeu um envelope grosso. Fui instruído a entregar isso pessoalmente. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. O que é isso? Notificação judicial. A senhora Viviane está entrando com pedido de interdição do senhor Ricardo Almeida. O advogado ajustou os óculos. Alega que ele não está em condições mentais de tomar decisões sobre seu patrimônio. Isso é ridículo. Ele está perfeitamente lúcido. Isso será decidido em tribunal. O advogado entregou outro envelope. Esta é a intimação para você comparecer como testemunha. Audiência marcada para daqui a 10 dias. Testemunha de quê? A senhora Viviane alega que você tem influência indevida sobre o senhor Ricardo, que manipulou um homem vulnerável para obter benefícios financeiros. O advogado olhou Helena de cima a baixo com desdém. A senhora vai precisar de um advogado. Eu não tenho dinheiro para advogado. Não é meu problema. Ele virou as costas. Nos vemos no tribunal. A porta se fechou e Helena ficou parada no hall, segurando os dois envelopes como se fossem bombas prestes a explodir. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou tudo cair. Mãe? Sofia apareceu na escada. Quem era? Ninguém, amor. Volta pro quarto. Era a mulher má? Sofia desceu os degraus lentamente. Era sobre ela. Helena não conseguiu mentir. Era. O que ela quer? Quer tirar tudo do Ricardo. E quer dizer que eu sou má também. Sofia abraçou a mãe pela cintura. Mas você não é má. Todo mundo sabe disso. Nem todo mundo, filha. Helena segurou a filha com força. Às vezes, pessoas ruins convencem outras pessoas de que as boas são más. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Helena subiu para contar a Ricardo sobre a notificação. Ele estava acordado, olhando o teto com expressão vazia. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Eu já sei, ele disse sem olhar para ela. Viviane me ligou hoje, quando você estava na cozinha. Ela ligou? Ligou, para se gabar. Ricardo finalmente olhou para Helena e havia raiva nos olhos dele. Não a raiva cruel de antes, mas uma raiva protetora. Disse que vai destruir você no tribunal, que vai provar que você me manipulou. E você acredita nisso? Claro que não. Ele tentou se sentar, mas não conseguiu. Helena imediatamente foi ajudar. Mas Helena, você não entende. Viviane tem advogados caros, tem conexões. E você... E eu sou só uma empregada pobre.
Helena completou amargamente. Não é isso que eu quis dizer. Mas é a verdade. Ela se sentou na cadeira, de repente exausta. Ricardo, eu não tenho como lutar contra isso. Não tenho dinheiro para advogado. Não tenho provas de nada. É minha palavra contra a dela. Então a gente consegue provas. Que provas? Ela vai dizer que te manipulei. E o que eu vou dizer? Que cuidei de você por bondade? Quem vai acreditar nisso? Ricardo pegou a mão de Helena, apertando com a pouca força que tinha. Eu vou fazer uma coisa. Amanhã vou chamar meu advogado e vou mudar meu testamento. Vou deixar a maior parte para instituições de caridade, uma parte pequena para Viviane e o resto... Não, Helena interrompeu. Como não? Não quero nada, Ricardo. Se você deixar algo para mim no testamento, vai provar exatamente o que Viviane está dizendo, que eu estava aqui por interesse. Mas você não estava. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas um juiz não sabe. Helena sentiu lágrimas queimando. E se você mudar o testamento agora, doente, vulnerável, com uma empregada morando na sua casa... Ricardo, você não está vendo como isso parece? Ele ficou em silêncio, processando. Então o que fazemos? Não sei. Helena limpou os olhos. Não sei. Foi Sofia quem encontrou a resposta, como sempre. No dia seguinte, quando Helena estava sentada na cozinha rodeada de papéis jurídicos que não entendia, tentando descobrir como se defender sozinha, Sofia apareceu com seu caderno de desenhos. Mãe, lembra quando você disse que famílias não abandonam? Lembro, amor. Então eu tive uma ideia. Sofia abriu o caderno numa página cheia de desenhos. A gente precisa mostrar para o juiz que você cuida do tio Ricardo porque é certo, não por dinheiro. E como fazemos isso? Com provas. Sofia apontou para os desenhos. Eram cenas do dia a dia. Helena dando comida para Ricardo, Sofia desenhando ao lado da cama dele, os três juntos na varanda. Eu desenhei tudo, todos os dias, e escrevi as datas. Helena olhou para os desenhos com o coração apertado. Sofia, isso é lindo, mas não sei se desenhos de criança servem como prova em tribunal. Mas servem para mostrar que a gente estava aqui, que a gente não sumiu quando ele ficou doente. Sofia virou as páginas. E olha, aqui tem o dia que aquela mulher má veio. Desenhei ela gritando com você. Helena segurou o caderno com cuidado, olhando cada página. Era um diário visual completo das últimas semanas. Cada momento de cuidado, cada refeição, cada conversa. Tudo documentado pelos olhos de uma criança de 6 anos. Você é um gênio, sabia? Helena abraçou a filha. Aprendi com você. Sofia repetiu a frase que virou mantra entre elas. Naquela tarde, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Maurício, o sócio de bigode que estava presente no dia que Ricardo a humilhara na frente de todos. Senhora Helena, espero não estar incomodando. Não, senhor Maurício. Como conseguiu meu número? A doutora Beatriz me passou. Ela contou sobre a situação com Viviane. Houve uma pausa. E eu gostaria de ajudar. Helena sentiu um nó na garganta. O senhor quer ajudar? Quero. Olha, eu estava presente naquele dia que o Ricardo te humilhou. E também estava presente quando você se defendeu com mais dignidade que qualquer pessoa que já vi. Maurício limpou a garganta. Posso testemunhar no tribunal. Posso contar que você não é manipuladora, que é exatamente o oposto disso. Senhor Maurício, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. O Ricardo é meu amigo há 20 anos. Vi ele se destruir depois que perdeu Clara. Vi ele afastar todo mundo. Sua voz falhou. E agora, pela primeira vez em anos, vi ele sorrir de verdade. Isso foi graças a você e sua filha. Obrigada. Muito obrigada. Há mais uma coisa, Maurício disse. Conversei com os outros sócios que estavam presentes naquele dia. Todos concordaram em testemunhar a seu favor. Helena começou a chorar, desta vez de alívio. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Porque testemunhamos uma injustiça sendo cometida, e ficar calado seria cumplicidade. Maurício pausou. E por que aquela criança pequena teve mais coragem que todos nós adultos juntos? Se Sofia pode enfrentar um homem rico e poderoso para defender a mãe, o mínimo que podemos fazer é enfrentar uma ex-esposa gananciosa no tribunal. Quando Helena desligou o telefone,
Correu para o quarto de Ricardo para contar. Ele estava acordado, olhando pela janela. Ricardo, Maurício ligou. Ele e os outros sócios vão testemunhar a meu favor. Ricardo sorriu, mas era um sorriso triste. Que bom, você merece. Você não parece feliz. Estou feliz por você. Ele olhou para as próprias mãos. Mas, Helena, preciso te contar uma coisa. Doutora Beatriz esteve aqui mais cedo. Helena sentou na cadeira, o coração disparando. O que ela disse? Disse que meu tempo está acabando mais rápido do que esperávamos. Ricardo olhou nos olhos dela. Talvez não chegue a ver o julgamento. Não diga isso. Preciso dizer. Porque é verdade. Ele segurou a mão dela. E preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Que vai continuar lutando. Mesmo se eu não estiver aqui. Não deixe Viviane vencer. Não porque ela quer meu dinheiro, mas porque ela não pode ganhar fazendo o que fez. Ela abandonou você. Exato. E pessoas que abandonam não podem colher recompensas de quem ficou. Ricardo apertou a mão de Helena. Você ficou. Sofia ficou. Vocês merecem tudo de bom que a vida pode dar. Ricardo, você está falando como se fosse se despedir. Talvez esteja. Ele sorriu tristemente. Mas se for, quero ir sabendo que deixei algo bom para trás. Quero ir sabendo que fui amado, mesmo não merecendo. Você merece. Helena segurou as duas mãos dele. Você sempre mereceu. Só estava machucado demais para ver. Ficaram em silêncio por longos minutos, apenas segurando as mãos. Do corredor, vinham os sons de Sofia cantando baixinho enquanto desenhava. Lá fora, o sol se punha tingindo o céu de laranja e rosa. Helena? Ricardo sussurrou. Sim? Obrigado por não ter ido embora, mesmo quando eu não merecia que você ficasse. Obrigada por me deixar ficar, mesmo quando tinha medo de me deixar perto. Ele fechou os olhos, cansado. Você sabe o que é engraçado? O quê? Passei anos construindo uma fortuna, achando que dinheiro me daria segurança, poder, respeito. Ricardo abriu os olhos e olhou para ela. E no fim, as únicas pessoas que ficaram foram uma empregada e uma criança de 6 anos. E elas não querem nada do meu dinheiro. Só queremos você, o Ricardo de verdade. Esse Ricardo de verdade não é lá grande coisa. É sim. É corajoso, é honesto e está tentando muito ser melhor. Helena sorriu. E isso é mais que a maioria das pessoas pode dizer. Ricardo adormeceu segurando a mão dela, um sorriso suave no rosto. E pela primeira vez em semanas, parecia em paz. Mas Helena sabia que a paz era temporária. Em 10 dias, estariam no tribunal. E a batalha final estava apenas começando. Viviane não sabia com quem estava mexendo, porque Helena havia aprendido algo importante nas últimas semanas. Dignidade não é algo que te dão. É algo que você carrega dentro, mesmo quando o mundo inteiro tenta tirar. E ela ia provar isso para todos. O tribunal estava mais cheio do que Helena havia imaginado. Não era apenas um julgamento sobre interdição e herança. Tinha virado um espetáculo. A história de uma empregada humilde enfrentando uma ex-esposa rica havia vazado para a imprensa. E agora havia jornalistas nas últimas fileiras, câmeras esperando do lado de fora. Helena estava sentada ao lado de um advogado que Maurício havia insistido em pagar, um homem de 60 anos chamado Doutor. Henrique, que trabalhava mais por indignação que por dinheiro. Sofia estava ao lado dela, segurando o caderno de desenhos contra o peito como se fosse um escudo. Do outro lado da sala, Viviane estava impecável. Terninho branco Chanel, cabelo loiro perfeitamente escovado, 3 advogados ao redor dela como guarda-costas. Sorria com confiança, como se o julgamento fosse apenas uma formalidade antes de receber o que era seu por direito. Ricardo não estava presente. Estava fraco demais, conectado a equipamentos em casa, com doutora Beatriz monitorando cada respiração. Mas havia insistido que o julgamento seguisse em frente. Não posso deixar Viviane vencer só porque estou morrendo, havia dito. Essa é minha última batalha. A meritíssima juíza Márcia Tavares entrará agora. O oficial de justiça anunciou. Todos se levantaram. A juíza era uma mulher de uns 55 anos. Cabelos grisalhos presos em coque severo, olhar que parecia enxergar através de mentiras. Podem sentar.
Ela ajustou os óculos e olhou os documentos. Caso número 2024-807-3. Viviane Almeida versus Ricardo Almeida, com Helena Costa como ré secundária. Resumindo, a senhora Viviane alega que o senhor Ricardo não está em condições mentais de administrar seu patrimônio e que a senhora Helena exerce influência indevida sobre ele. Correto? Sim, meritíssima. O advogado de Viviane se levantou. Dr. Augusto Ferreira, o mesmo que havia entregado a notificação. Meu cliente busca apenas proteger o patrimônio familiar de uma manipuladora que se aproveitou de um homem vulnerável. Helena sentiu Sofia apertar sua mão com força. Doutor Henrique, defesa? A juíza olhou para o advogado de Helena. Meritíssima, vamos provar que essa acusação é não apenas infundada, mas uma tentativa cruel de uma mulher que abandonou o marido quando ele mais precisava e agora volta pelo dinheiro. Dr. Henrique abriu a pasta. Temos testemunhas, documentos e evidências irrefutáveis. Muito bem, doutor. Augusto, chame sua primeira testemunha. O advogado de Viviane chamou um psiquiatra que nunca havia conhecido Ricardo pessoalmente, mas que analisou os documentos e concluiu que um homem tão doente não poderia estar em plenas faculdades mentais. Depois, chamou um investigador particular que havia monitorado a casa e visto Helena controlando todos os aspectos da vida de Ricardo. Helena ouvia tudo com o estômago embrulhado. Cada palavra era uma distorção da verdade. Cuidar virava controlar. Compaixão virava manipulação. Amor virava ganância. Meritíssima, Dr. Augusto disse com voz dramática. A senhora Helena chegou como empregada e em poucos meses se tornou a única pessoa com acesso ao senhor Ricardo. Isolou-o de amigos, de família. Que família? A voz cortou o silêncio. Todos se viraram. Viviane havia se levantado, mas não foi ela quem falou. Foi Sofia. A menina de 6 anos estava de pé na cadeira, o caderno de desenhos aberto nas mãos, os olhos brilhando de lágrimas e raiva. Sofia, senta! Helena começou. Não, mãe! Sofia pulou da cadeira e caminhou até o centro da sala. Ele disse, família! Que família? A senhora? Ela apontou para Viviane. A senhora não é família. Segurança, tire essa criança daqui, Viviane gritou. Um momento! A voz da juíza ecoou. Sentem todos. Menina, qual seu nome? Sofia Costa. A voz tremia, mas era firme. Sofia, você entende onde está? Entendo. Estou num tribunal. E essa mulher má está mentindo sobre a minha mãe. Murmurinhos explodiram na sala. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Sofia, você tem algo a dizer? Tenho. Sofia abriu o caderno. Desenhei tudo. Todos os dias, olha. Ela mostrou as páginas. Aqui minha mãe dando comida para o tio Ricardo. Aqui ela acordando de madrugada porque ele teve dor. Aqui ela segurando a mão dele quando ele chorava. A juíza se inclinou para a frente, interessada. Posso ver isso? Sofia levou o caderno até a mesa da juíza. Página após página de desenhos infantis, mas com datas escritas cuidadosamente. Um diário visual completo. Meritíssima, isso não é evidência admissível. Dr. Augusto protestou. É sim. A juíza continuou folheando. É documentação contemporânea dos fatos. Continue, Sofia. Aquela mulher ali, Sofia apontou para Viviane, apareceu só uma vez, e foi para gritar e falar que queria dinheiro. Eu desenhei ela também. Olha! Ela mostrou um desenho de uma figura loira com uma cara raivosa e cifrões ao redor. Risadas abafadas na sala. Viviane ficou vermelha de raiva. E sabe qual a diferença? Sofia olhou para a juíza com aqueles olhos imensos. Minha mãe ficou. Quando ele estava morrendo, quando ele não conseguia sair da cama, quando ele chorava de dor, minha mãe ficou. E essa mulher sumiu. Isso é ridículo! Viviane explodiu. Vamos dar ouvidos a uma criança manipulada? Manipulada? Sofia se virou para ela, e pela primeira vez havia algo além de medo nos olhos, havia fúria pura. Eu sei o que vi. Eu vi minha mãe acordar às 5 da manhã todos os dias. Vi ela segurar ele quando ele queria desistir. Vi ela chorar escondida porque ele estava morrendo e ela não podia fazer nada. Sofia, chega. Helena se levantou, lágrimas escorrendo.
Não chega, mãe! Sofia olhou para a sala inteira. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que minha mãe cuida das pessoas, mesmo quando elas são más, mesmo quando não merecem, porque é assim que ela é. A menina respirou fundo, limpou as lágrimas e olhou diretamente para Viviane. E a senhora é uma pessoa horrível que só quer dinheiro, e todo mundo aqui sabe disso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então a juíza disse: Sente-se, Sofia. Obrigada pelo seu testemunho. Doutor Henrique, pode chamar suas testemunhas. A juíza disse: Maurício foi o primeiro. Contou sobre o dia que viu Helena sendo humilhada e como ela se defendeu com dignidade que ele nunca havia visto. Aquela mulher tinha todos os motivos para cuspir na cara do Ricardo e ir embora. Mas ela voltou, porque é quem ela é. Os outros 2 sócios corroboraram. Contaram como Ricardo havia mudado nas últimas semanas, como pela primeira vez em anos parecia em paz. Então foi a vez de doutora Beatriz. Doutora, doutor Henrique perguntou, na sua avaliação médica, o senhor Ricardo está em plenas faculdades mentais? Completamente. Ele está fisicamente debilitado, mas sua mente é clara, lúcido, orientado, capaz de tomar decisões. Dora. Beatriz olhou para Viviane. E uma dessas decisões foi deixar muito claro quem ele queria por perto e quem não queria. Objeção. Dr. Augusto se levantou. Isso é opinião pessoal. Negada. Continue, doutora. Ricardo me pediu para entregar isto ao tribunal. Doutora Beatriz tirou um envelope do bolso. É uma carta escrita por ele há 3 dias, com firma reconhecida. A juíza pegou o envelope, abriu e começou a ler. Sua expressão mudou gradualmente. Surpresa, depois compaixão, depois algo que parecia raiva contida. Gostaria de ler isso em voz alta, ela disse. Meritíssima, protesto. Dr. Augusto tentou. Negado. Isso é testemunho direto da pessoa cuja interdição está sendo pedida. A juíza limpou a garganta e começou. Meu nome é Ricardo Almeida. Escrevo esta carta em plena consciência, testemunhado pela Dora Tratora Beatriz Moraes, para que não haja dúvida sobre minhas vontades. Viviane Almeida, minha esposa apenas no papel, está tentando me interditar alegando que Helena Costa me manipulou. Quero deixar absolutamente claro. Essa acusação é falsa, cruel e revoltante. Viviane me abandonou no dia do funeral da nossa filha. Me deixou sozinho no momento mais escuro da minha vida. Durante 4 anos, não ligou, não visitou, não demonstrou interesse algum, até descobrir que estou morrendo. Helena Costa apareceu quando eu era um homem amargo e cruel. Aguentou minhas humilhações, meus gritos, minha crueldade gratuita. E quando tinha todos os motivos para me abandonar, voltou. Por compaixão, não por dinheiro. Se alguém me manipulou nesses últimos meses, foi Helena. Mas não para roubar dinheiro, foi para me devolver minha humanidade. Ela me lembrou que ainda havia bondade no mundo, que pessoas ficam, mesmo quando fica difícil. Sua filha, Sofia, me ensinou que coragem não tem a ver com tamanho. Tem a ver com fazer o certo, mesmo quando todo mundo está te dizendo para fazer o errado. Então deixo registrado. Estou em plenas faculdades mentais. Não fui manipulado. Fiz escolhas conscientes sobre quem quero ao meu lado nos meus últimos dias. E essa pessoa é Helena Costa. Quanto a Viviane, que fique claro que foi sua escolha me deixar. E agora é minha escolha não deixar que lucre com meu sofrimento. Ricardo Almeida, em plena consciência, aos 15 dias de março de 2024. A juíza terminou de ler. A sala estava em silêncio absoluto. Viviane estava pálida, as mãos tremendo. Isso foi manipulação clara. Ela obrigou ele a escrever. Chega! A juíza bateu o martelo com força. Senhora Viviane, ouvi testemunhos de médica, de sócios, de uma criança e uma carta do próprio Ricardo, todos dizendo a mesma coisa. A senhora abandonou seu marido e agora quer herança. Meritíssima, protesto veementemente. Dr. Augusto tentou. Negado! A juíza se levantou. Esse é um dos casos mais repugnantes que já vi. Uma mulher que abandonou o marido no pior momento da vida dele, deixando-o sozinho por 4 anos, agora aparece no leito de morte querendo dinheiro e ainda acusa a única pessoa que demonstrou compaixão de ser manipuladora?
Ela olhou diretamente para Viviane. Senhora Viviane, seu pedido de interdição é negado. Não apenas negado. Vou determinar que a senhora não tem direito a nenhuma parte da herança do senhor Ricardo. Abandonou o casamento de fato, mesmo que não no papel. A senhora não pode fazer isso, Viviane gritou. Posso sim, por abandono material e afetivo. A juíza bateu o martelo novamente. Quanto à senhora Helena Costa, não apenas não exerceu influência indevida, como demonstrou caráter exemplar. Se houvesse mais pessoas como a senhora no mundo, meu trabalho seria muito mais fácil. A juíza olhou para Sofia. E você, menina? Nunca perca essa coragem. O mundo precisa de pessoas que defendem o certo, não importa o tamanho. Sofia assentiu. Lágrimas escorrendo, mas sorrindo. Caso encerrado. Próximo. Do lado de fora do tribunal, uma pequena multidão se formou. Jornalistas cercaram Helena e Sofia, mas Maurício e os outros sócios formaram uma barreira humana. Senhora Helena, como se sente? Um repórter gritou. Helena olhou para trás e viu Viviane saindo pela porta lateral, cercada pelos advogados. A expressão de fúria pura no rosto. Seus olhos se encontraram por um segundo. Viviane apontou o dedo. Isso não vai ficar assim. Vou apelar. Helena apenas balançou a cabeça. Faça o que achar necessário, mas não vai mudar o que aconteceu aqui hoje. E o que aconteceu aqui? Viviane cuspiu as palavras. Justiça. Helena disse simplesmente. Você colheu o que plantou. Viviane saiu pisando duro, e Helena sentiu um peso imenso sair dos ombros. Não era vitória de dinheiro, era vitória de verdade. Mãe, a gente ganhou. Sofia puxou sua manga. Ganhamos, amor. Helena se ajoelhou e abraçou a filha. Você foi tão corajosa. Aprendi com você. Sofia repetiu pela enésima vez, e Helena riu através das lágrimas. Senhora Helena, Maurício se aproximou. Meu carro está ali. Vou levar vocês de volta. No caminho, Helena ficou olhando pela janela da cidade passando. Era estranho. Há meses estava lutando apenas para sobreviver, para manter dignidade em meio à humilhação. E agora, tinha vencido no tribunal. Mas a vitória parecia oca, porque Ricardo não estava lá para ver. Quando chegaram na mansão, doutora Beatriz estava na porta. A expressão no rosto dela disse tudo. Ele está pior. Não era pergunta. Muito pior. Doutora Beatriz confirmou. Ficou esperando notícias do julgamento. Não quis tomar os remédios para a dor porque queria estar lúcido quando vocês voltassem. Helena subiu correndo. Sofia atrás. O quarto de Ricardo estava em penumbra, cortinas fechadas, apenas um abajur aceso. Ele estava na cama, tão magro que parecia irreal. Mas os olhos estavam abertos, alertas, esperando. Helena? A voz saiu fraca. Estou aqui. Ela se sentou na beirada da cama, pegando a mão dele. Ganhamos. Um sorriso enorme se abriu no rosto dele. Ganharam? Ganhamos. A Sofia pulou na cama com cuidado. Eu falei para todo mundo que você não é mau e que aquela mulher é horrível. Ricardo riu, e foi o som mais bonito que Helena havia ouvido em semanas. Você é incrível, Sofia. Salvou a todos nós. Não salvei, não. A mamãe que salvou. Eu só falei a verdade. Às vezes, Ricardo disse olhando para as duas. Falar a verdade é a forma mais poderosa de salvar alguém. Ele apertou a mão de Helena. Obrigado por tudo, por ficar, por lutar, por me mostrar que eu podia ser melhor. Você é melhor, Helena disse, e vai continuar melhorando. Vai ver. Ricardo sorriu, mas era um sorriso triste. Ele sabia. Todos sabiam. O tempo estava acabando, mas pelo menos nesses últimos dias ele não estaria sozinho. E às vezes, não estar sozinho é tudo que importa. Ricardo morreu 3 dias depois do julgamento. Foi numa manhã de sábado, com o sol entrando pela janela tingindo tudo de dourado. Helena estava ao lado da cama, segurando sua mão. Sofia estava do outro lado, cantando baixinho uma canção que ele havia pedido. Doutora Beatriz estava na porta, testemunhando em silêncio. Ele não disse nada profundo no final. Não teve discurso inspirador. Apenas abriu os olhos, olhou para Helena e Sofia, sorriu fracamente e sussurrou. Obrigado por ficarem. E então se foi. Foi pacífico, tranquilo, sem dor.
Como se finalmente tivesse permissão para descansar depois de anos carregando tanto peso. Helena não chorou imediatamente. Ficou segurando a mão dele, ainda morna, pensando em como 3 meses atrás esse homem a odiava. E agora ela segurava sua mão enquanto partia. Mãe? Sofia perguntou baixinho. Ele foi para onde a Clara está? Helena olhou para a filha, os olhos finalmente enchendo de lágrimas. Foi, amor. Agora eles estão juntos. Então ele não está mais sozinho. Não está mais sozinho. O funeral foi pequeno. Ricardo havia deixado instruções claras. Nada ostentoso, nada público. Apenas as pessoas que realmente se importavam. Estavam lá Helena e Sofia, doutora Beatriz, Maurício e os outros 2 sócios. Alguns funcionários antigos que Ricardo havia ajudado ao longo dos anos. E, surpreendentemente, o porteiro Roberto, que trabalhou na empresa por 20 anos e nunca esqueceu que Ricardo pagou a cirurgia do seu filho. Viviane não apareceu. Tentou apelar da decisão judicial, mas foi negado em todas as instâncias. A última notícia que Helena teve foi que ela havia se mudado para o exterior, fugindo de credores e da vergonha pública. Justiça, Helena pensou. Nem sempre vem como esperamos, mas sempre vem. Depois do funeral, o advogado de Ricardo, Dr. Henrique, chamou Helena para uma reunião. Senhora Helena, preciso ler o testamento do Sr. Ricardo. Ele abriu uma pasta grossa. Ele fez alterações significativas nas últimas semanas. Helena sentou com o estômago apertado. Eu não quero nada. Já expliquei isso. Eu sei, mas o Sr. Ricardo tinha vontades claras. Dr. Henrique limpou a garganta. Vou resumir. 50% do patrimônio vai para o Instituto Clara Almeida, uma fundação que ele criou para pesquisa sobre condições graves em crianças. 10% vai para a doutora Beatriz, como agradecimento pelos cuidados. 10% distribuído entre funcionários antigos. 5% para Maurício e os sócios que testemunharam no tribunal. E os outros 25%? Helena perguntou, embora já soubesse. Para você e Sofia. Dr. Henrique empurrou documentos pela mesa. Especificamente, esta casa. Uma conta poupança para a educação de Sofia até ela completar 25 anos. E um valor mensal vitalício para você, suficiente para nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. Helena ficou em silêncio, olhando os papéis sem realmente ver. Há uma carta anexada. Dr. Henrique entregou um envelope. Ele pediu que eu entregasse pessoalmente. Com mãos tremendo, Helena abriu. Helena, se está lendo isso, parti. E provavelmente você está pensando que não merece nada do que deixei. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você merece tudo. Durante meses, fui o pior tipo de ser humano. Te humilhei, te tratei como se fosse invisível, tentei comprar sua dignidade. E você nunca vendeu. Nem quando estava desesperada. Nem quando seria mais fácil. Você me ensinou que dignidade não é algo que se tem quando tudo está bem. É algo que se carrega quando tudo está difícil. Esse dinheiro não é pagamento. Não é recompensa. É simplesmente o mínimo que posso fazer para garantir que você e Sofia nunca precisem se curvar para ninguém novamente. Sobre a casa, sei que é grande demais para vocês duas. Mas tem um jardim onde Sofia pode brincar. Tem quartos para ela convidar amigos. Tem espaço para vocês crescerem. E se um dia decidir vender ou mudar, tudo bem. É sua agora. Faça o que achar melhor. Só peço uma coisa. Se Sofia perguntar sobre mim quando crescer, conta a verdade. Que fui cruel, mas aprendi. Que fui egoísta, mas mudei. Que no final, tive a honra de conhecer 2 das pessoas mais incríveis do mundo. E diz para ela que se Clara estivesse aqui, gostaria muito de conhecê-la. Porque Sofia tem a mesma coragem, a mesma bondade, o mesmo coração enorme. Obrigado por me devolverem minha humanidade. Obrigado por ficarem. Com gratidão eterna, Ricardo. Helena terminou de ler com lágrimas escorrendo livremente. Dr. Henrique empurrou uma caixa de lenços pela mesa. Há mais uma coisa, ele disse suavemente. O Sr. Ricardo deixou algo especificamente para Sofia. Pediu que eu entregasse quando ela completasse 18 anos, mas acho que ela merece ter agora. Ele entregou uma caixinha de veludo azul. Dentro havia um colar delicado com um pingente em forma de borboleta. Era da Clara, Dr. Henrique explicou.
A única joia que ele guardou depois que ela morreu. Ele quer que Sofia tenha. Helena segurou a caixinha com cuidado, como se fosse feita de cristal. Por quê? Por quê? Dr. Henrique sorriu. Ele disse que Sofia trouxe luz de volta para sua vida, assim como Clara uma vez trouxe, e que toda criança que traz luz merece asas. 6 meses depois. Helena estava no jardim da casa. Sua casa agora, embora ainda fosse estranho pensar assim, observando Sofia brincar com 3 amigas da escola nova. A menina estava diferente, mais leve, ria mais alto, corria mais livre, não carregava mais aquele peso de preocupação nos ombros. Mãe, olha! Sofia gritou, fazendo estrela na grama. Lindo amor! Helena gritou de volta, sorrindo. As dívidas do marido haviam sido pagas. Todas. Pela primeira vez em 2 anos, Helena dormia sem aquele nó no estômago pensando em contas atrasadas. Havia transformado um dos quartos em escritório e começado a estudar online. Administração, para poder gerenciar melhor o dinheiro que Ricardo havia deixado. Não queria desperdiçar, queria honrar. E havia começado algo novo. Uma vez por semana, abria a casa para receber outras empregadas domésticas da região. Servia café, ouvia histórias, oferecia ajuda. Algumas precisavam de advogado, outras de médico, outras apenas de alguém que entendesse. Chamou de Projeto Dignidade, porque era disso que se tratava. Posso me juntar a você? Doutora Beatriz apareceu na porta do jardim segurando uma garrafa de vinho. Claro. Pensei que tinha atendimento hoje. Cancelei. Beatriz se sentou na cadeira ao lado. Precisava de um dia de paz. Elas ficaram em silêncio confortável, observando as crianças brincarem. O sol começando a se pôr, tingindo tudo de laranja e rosa. Você sabe que ele ficaria orgulhoso, né? Beatriz disse de repente. Quem? Ricardo. Do que você está fazendo? O projeto Dignidade? A forma como está criando Sofia? Como não deixou o dinheiro mudar quem você é? Helena sorriu. Ele me ensinou isso, sabe? Que dinheiro não muda caráter. Apenas revela. E o seu caráter? Beatriz ergueu a taça de vinho. É impecável. Não é não. Helena riu. Tenho dias que quero mandar tudo pro inferno. Dias que fico com raiva dele por ter me colocado nessa posição. Dias que fico com raiva de mim por ter voltado. Mas voltou. Voltei. E ele morreu em paz por causa disso. Beatriz bebeu do vinho. Sabe, nos últimos dias ele me disse que não tinha medo de morrer. Tinha medo de morrer sozinho. Você tirou esse medo dele. Helena sentiu os olhos arderem. Mesmo depois de 6 meses, ainda doía pensar nele. Não era dor de perda romântica. Nunca foi sobre isso. Era dor de... amizade? Família? Ela não sabia definir. Ele me ligou, sabe? Beatriz continuou. Na noite antes do julgamento, disse que se não sobrevivesse, queria que eu cuidasse de você e Sofia. Garantisse que nunca faltasse nada. Ele era teimoso até no fim. Era, mas estava em paz. Beatriz olhou para Helena. E você? Está em paz? Helena pensou por um longo momento. Estou chegando lá. Naquela noite, depois que as amigas de Sofia foram embora e a casa voltou ao silêncio, Helena encontrou a filha no quarto olhando o colar com pingente de borboleta. É bonito, né? Sofia disse, segurando contra a luz. Muito bonito. Helena se sentou na cama ao lado. Quer que eu te conte sobre a menina que usava isso antes de você? A Clara? Isso, a Clara. Sofia se aninhou contra a mãe. Conta. O tio Ricardo me contou que Clara adorava borboletas. Dizia que elas eram a prova de que as pessoas podiam mudar, porque primeiro são lagartas feias e depois viram algo lindo. Helena passou os dedos pelos cachos de Sofia. Acho que é por isso que ele queria que você tivesse esse colar. Porque eu sou uma borboleta? Helena riu suavemente. Porque você é a prova de que mudança é possível. Você mudou ele, Sofia. Sua coragem mudou tudo. Eu só falei a verdade. Às vezes é só isso que precisamos. Alguém corajoso o suficiente para falar a verdade quando todo mundo está mentindo. Sofia ficou em silêncio por um momento. Mãe? Lembra quando a gente morava no apartamento pequeno e você chorava escondida no banheiro? Helena se surpreendeu. Você sabia disso? Sabia. Eu ouvia.
De Sofia olhou para a mãe com aqueles olhos imensos. Você não chora mais. Não choro mais. Porque agora está tudo bem? Helena pensou cuidadosamente na resposta. Não. Porque aprendi que algumas coisas valem a pena lutar mesmo quando está difícil. E que dignidade não vem de onde você mora ou quanto dinheiro tem. Vem de quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Sofia assentiu como se entendesse perfeitamente. Foi isso que você mostrou para o tio Ricardo, né? Quem você era quando ninguém estava olhando. Foi. Helena beijou a cabeça da filha. E é isso que quero que você lembre sempre. Não importa o que aconteça na vida, não deixe ninguém comprar sua dignidade. Porque é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. Eu não vou permitir. Sofia disse com convicção. Aprendi com você. Helena sorriu através das lágrimas. Essa frase. Essa maldita frase que Sofia repetia sempre. Agora dorme, amor. Amanhã tem escola. Sofia se deitou, mas segurou a mão da mãe. Mãe? Sim? Acho que a Clara ficaria feliz de saber que o papai dela virou bom no final. Acho que sim, amor. Acho que sim. Helena apagou a luz e ficou por alguns minutos observando a filha adormecer. Depois, desceu para a cozinha. Aquela cozinha imensa, onde tudo havia começado há tantos meses. Foi até a gaveta onde há uma eternidade havia guardado o envelope com 3.000 reais. A gaveta estava vazia agora, mas a lembrança permanecia. Helena lembrou da primeira vez que Ricardo disse que dignidade não paga conta de luz. Como ele estava errado. Dignidade pagava coisas que dinheiro nunca conseguiria. Respeito próprio, paz de consciência, capacidade de olhar no espelho sem vergonha. Ela pegou o celular e abriu a foto que havia tirado no cemitério há alguns dias. O túmulo de Ricardo, simples, mas bem cuidado. Na lápide, a frase que ele havia escolhido antes de morrer. Ricardo Almeida. Aprendi tarde, mas aprendi. O que fica não é o que acumulamos, mas quem escolhemos ser. Helena sorriu, guardou o celular e olhou pela janela da cozinha para o jardim iluminado pela lua. O mesmo jardim onde Sofia brincava. O mesmo jardim onde, daqui a alguns anos, talvez Sofia trouxesse seus próprios filhos para brincar. E quando perguntassem sobre a casa, sobre como conseguiram tudo aquilo, Helena contaria a verdade, que conheceram um homem quebrado que aprendeu a consertar, que enfrentaram uma mulher cruel e venceram com dignidade, que provaram que às vezes a maior riqueza não está no banco, mas nas escolhas que fazemos quando tudo está contra nós. Helena respirou fundo, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Não pelo dinheiro, não pela casa, mas pela jornada, pelas lições, pela prova de que mudar é possível, perdoar é libertador, e dignidade sempre, sempre vence no final. Afinal, no fim, não somos medidos pelo que possuímos. Somos medidos por quem escolhemos ser quando ninguém nos obriga a ser bons. E essa, Helena finalmente entendia, era a única riqueza que realmente importava.